pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao canal Me Ajuda Aí. Meu nome é Juliette, a sua divulgadora científica aqui do YouTube. E hoje a aula é sobre DNA, a composição e a estrutura do DNA. Já tem vídeo aqui no canal falando sobre as diferenças entre DNA e RNA. Vou colocar o card, vou colocar na descrição. Mas hoje a gente vai falar especificamente sobre ácido desoxirribonucleico, o nosso DNA. Se você se interessa pela aula, fica comigo que a gente vai começar agora. Ácido desoxirribonucleico, ou DNA, é muito importante porque ele é o nosso livrão da vida. É através de vários códigos combinados que se formam proteínas responsáveis pelas nossas características genéticas e também pelo funcionamento de todos os nossos órgãos. Então, o DNA, se a gente fosse fazer aí uma analogia, o DNA, ele é o nosso chefe, né? É ele que manda no funcionamento do nosso corpo inteiro e nele tem todas as nossas características hereditárias. Características que vieram dos meus pais, né? E dos pais dos meus pais. Então, a gente carrega essas características hereditárias. Algumas coisas podem mudar devido a mutações. A gente pode fazer um vídeo sobre mutação. Mas o DNA está dentro do núcleo de todas as nossas células. Então, se eu pegar uma célula epitelial, ou da pele, né, epitelial, ou se eu pegar aí uma célula do seu coração e pegar o núcleo, dentro do núcleo vai ter o mesmo DNA. Todos os seres vivos possuem DNA, sejam plantas, animais, fungos, bactérias e até os vírus, que nem são considerados vivos, é uma outra discussão, também são formados por DNA. Então fica com a lousa, onde eu vou falar para vocês aí como estruturalmente, né, tem um pouquinho de química, é formado o nosso DNA. Antes de começar a explicação para vocês, tem um vídeo aí no canal falando sobre as diferenças entre DNA e RNA. É importante que você veja esse vídeo, tá? Ou antes ou depois desse aqui, para completar aí a sua linha de raciocínio, tá? Então vamos falar um pouquinho aí sobre o DNA. O DNA, então, ele é formado aí, né, por vários nucleotídeos, tá? Todos os seres vivos têm DNA, seja uma planta, um fungo, qualquer tipo de animal, né? Uma bactéria, até um vírus que nem é considerado vivo. Existe aí um problema a resolver em relação aos vírus, mas até eles compartilham aí de um material genético composto de nucleotídeos, tá? Por isso a gente chama o DNA, então, de universal. Todo mundo tem DNA. O DNA, ele é formado das mesmas características químicas, porém a combinação entre os nucleotídeos é diferente e torna os indivíduos diferentes, dentre outros fatores, certo? O DNA, ele fica dentro do núcleo das nossas células. Então, todas as células, elas têm um núcleo. Esse núcleo aqui é uma central de comando. É o DNA que comanda o funcionamento das nossas células, tá? Então, aqui a gente tem no núcleo vários cromossomos. Cromossomos são feitos de DNA, mas eles estão completamente espiralados, estão muito compactados porque o DNA é muito comprido, ele tem mais ou menos 2 metros e para caber dentro do núcleo de células tão pequenas, ele precisa estar no máximo grau de compactação dele, tá? Quando a gente pega essa compactação dele e vai soltando essa fita, a gente vai observando então que o DNA, ele é composto por 2 fitas helicoidais, ou seja, 2 fitas que formam uma hélice entre si, tá? E essas fitas aí são compostas, então, do que a gente chama de nucleotídeos, tá? Os nucleotídeos, quimicamente, são feitos, então, de pentoses, que são 5 carbonos, tá? Uma base nitrogenada, né? Que pode ser aí... Opa, mexi aqui, ó. Que pode ser, então, a adenina, a timina, a guanina ou a citosina, e um grupo fosfato. Até coloquei aqui para vocês, né? Adenina, timina, guanina e citosina, tá? Pra gente fechar aqui, então, coloquei aqui o DNA encontrado em todos os seres vivos, como a gente já disse, dentro do núcleo das células, certo? Então, o DNA, ácido desoxirribonucleico,
ele é quimicamente formado aí de bases nitrogenadas. Essas bases nitrogenadas podem ser purinas ou púricas, ou pirimidinas ou pirimídicas, tá? Então, a composição delas aí química, eu sei, tem química. Aguenta aí que não é tão difícil assim, tá? Então, a gente tem as purinas e as pirimidinas. Antes da gente falar sobre essas bases nitrogenadas, se você ainda não é um inscrito no canal Me Ajuda Aí, se inscreve lá no canal, isso me ajuda demais. Não esquece, já coloca seu like, que também me ajuda muito, e compartilha esse vídeo com as pessoas que estão estudando assim como você. Isso também me ajuda demais mesmo. Muito obrigada, pessoal. Isso vai fazer muita diferença para mim. Vamos lá, então, nas bases que são as purinas, tá? As bases púricas ou as purinas, elas são formadas por 2 anéis. Então, a gente tem aqui 2 anéis, olha só, tá? Um anel tem 5 átomos e o segundo anel tem 6 átomos, que é formado de carbono e nitrogênio. Coloquei aqui um exemplo para vocês, então a gente tem aqui, ó, 2 anéis formados de carbono e nitrogênio, né? O símbolo do carbono é C, o símbolo do nitrogênio é N, tá? Essa aqui, ó, essa base nitrogenada é uma base nitrogenada adenina, mas no DNA, além da adenina, a gente também tem a guanina, que é outra base que é chamada de purina, formada por 2 anéis, tá? Essas duas bases nitrogenadas normalmente se ligam a outras bases nitrogenadas que a gente vai chamar de pirimídicas ou pirimidinas, tá? A pirimidina, diferente da purina, é formada por um único anel e ela tem 6 átomos de carbono e nitrogênio também. Então, aqui, ó, carbono, nitrogênio, um único anel. Esse aqui é o exemplo da uracila. Lembra que a uracila é uma base nitrogenada que não existe no DNA, ela só existe no RNA, e que o RNA ele é feito a partir de um DNA, certo? Além da uracila, a citosina e a timina também são formadas por um único anel, são pirimidinas, tá? E como que o DNA vai se formar? Lembra que eu falei para vocês que o DNA ele é formado por uma molécula helicoidal. Então, tem uma fita e outra fita que se complementa a ela, formando um espiral, certo? Então, se eu tiver, vou desespiralar isso aqui, tá? Se eu tiver desse lado da fita aqui, ó, quimicamente, uma base nitrogenada formada por uma adenina, que é essa aqui, né? Uma adenina, obrigatoriamente, se encaixando a ela, eu vou ter uma base de pirimidina. E a base que se encaixa à adenina é a timina. Então, a adenina sempre se encaixa com timina e a citosina sempre se encaixa com a guanina. Então, se eu tiver uma citosina aqui, encaixando aí do outro lado, eu vou ter uma guanina, certo? Eu espero que tenha esclarecido um monte de dúvidas a respeito de DNA. Coloca aqui nos comentários o que vocês querem saber a respeito de DNA. Eu fico por aqui. Até a nossa próxima aula, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.